falando, entendeu? Abre a boca. Olá pessoal, como estamos? Tudo bem aí? Belê? Tudo bem? Alô? Alô? Oi, tem alguém aí? Então, rapaziada, o que nós temos hoje? É o início de uma série de lives que a ideia é... São temas que me ativaram e que ativarão vocês. E hoje eu quero falar para você que vou sumir e não quero que você me encontre. Por que esse tema, cara? Pô, o que você tá fazendo? O que você tá falando? Tá maluco? Tô bem doidinho. Direto do terceiro céu. Por isso que eu tô doidinho. Olha só. Você já pensou em sumir na vida? Alguém pensou em sumir na vida? Tipo assim, eu tenho tanto problema que, caramba, eu acho que eu vou sumir. Mas o importa sumir e que você não me encontre é que o velho José sumiu, cara. Desapareceu. Evaporou-se. Por que ele evaporou-se? Porque ele entendeu o que é o propósito da sua existência. Reconheceu a sua identidade. Identificou realmente a sua origem. E começou a construir um relacionamento que é aquele que o criou. Essa é a grande diferença. Aí você some para você mesmo. Ah, então você não tem decisão própria? Não, pelo contrário. As tuas decisões são diretamente alinhadas na mesma frequência do princípio do Criador. Eu não sei o que ele vai falar para você. Eu estou aqui sem nenhum script ou alguma coisa que eu escrevi. Mas eu sei e tenho aprendido, que a luz não pode ser ocultada. Quando você se propõe a ser luz no mundo, obedecendo o mandamento do mestre, que diz que é para a gente ser sal e luz, a luz não se esconde, a luz se expõe. E aí é o seguinte, não interessa o que é a opinião de quem ou de alguém. Interessa ele. Só ele. Só ele que interessa. Essa é a grande diferença. Olha só, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas não querem, alguns dizem assim, eu tenho tanto problema, quero sumir, mas o problema vai continuar o perseguindo, ou seja, não vai se livrar disso. Por que não resolvê-lo? Vivemos numa geração que, quando encontra o problema, ele quer fugir do problema, em vez de solucioná-lo. Vivemos numa geração que se deprime tanto, sofre tanto. Você sabe que a depressão é você estar vivendo do passado. Outros extremamente ansiosos, vivendo no futuro. Nada disso adianta. Mas quando você entende a frequência daquele que te criou, e quando você entende que ele tem um propósito específico para você, você entende que tu é um ser amado de uma forma tão extraordinária que você passa a ser tocador de terror aqui nessa terra, como dizem alguns. Olha só, o que você tem feito na sua vida? Os dias passam, o tempo é muito rápido. Ou você tem ser jogados no braço daquele que te criou? Sabe que sempre há tempo das coisas. Há tempo das coisas de você fazer as suas escolhas. Até então, você é livre para você fazer as suas escolhas. Mas a verdadeira liberdade, aonde você some, anulando o teu eu, é você ser livre no Criador. Como assim livre no Criador? É livre porque você está livre de qualquer coisa, qualquer regra criada pela humanidade. Porque você vive de princípios. Muda totalmente a diferença. Não matarás, e você sabe que não matarás é uma regra, e ali tem um princípio inserido que é a vida. Então, não basta você só fincar a faca em alguém ou dar um tiro em alguém para matar, mas sim pode ser uma palavra, pode ser N coisas. Você entende o princípio, compreende isso.
Então quando você fala assim, poxa, eu vou sumir, não quero que você me encontre, é que as velhas coisas, o velho ser, desapareceu. Você não levanta ele de volta. Você não volta ao passado e rebusca. Sumiu. Não existe mais. Eis aqui uma nova criatura. Para quê? Para ser faísca, para ser tocha nessa geração. Então eu entendo que o Criador tem tudo lá. Porque ele diz assim, olha só, você existe antes da fundação do mundo. Caramba, se eu existo antes da fundação do mundo, você existe antes da fundação do mundo, todas as coisas existem. Então basta eu fazer um download. Tá, mas como é que eu faço isso? Bom, entra na frequência dele. Aí você vai receber um login e senha para ter acesso a esses downloads. Existe um processo para isso. E o processo para isso é entendimento e sabedoria. Ah, onde que eu encontro isso? Primeiro passo, Manual da Vida. No Manual da Vida você vai se encontrar. Porque quando você está perdido, você não tem nenhuma direção, você não sabe para onde vai. Manual da Vida é a bússola da tua vida, da tua existência. Aponta para o Salvador, para a criação. Agora eu pergunto, tu já pensou por que você está aqui, nesse lugar? Por que você nasceu nessa geração? Naquele ano que você nasceu? Por que você é filho da Maria, do José ou de quem quer que seja? Você já conversou com o Papai do Céu perguntando ou desbruçando sobre a palavra para ele trazer entendimento para você entender realmente o que importa na tua existência? Sabe que as pessoas têm sempre um pré-julgamento. Ah, por exemplo, agora, com certeza tem alguém fazendo um pré-julgamento da minha pessoa. O que importa é ele. Então o ser humano já vem com um preconceito. Ah, ele fala alguma coisa assim, ou fulano é assim, ou já vê a pessoa, já tira as suas próprias conclusões. Aí somos assim. Mas Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, vê de outra forma. Ele vê totalmente de outra forma. O Mestre Jesus, ele dizia que o que importa é a sua motivação, o sentimento no coração, do que o fazer como regra, ou como costume, ou talvez para alguém ver, sabe? Na minha conversa hoje de manhã, às 4h30 da manhã, eu falava com o Papai do Céu para que qualquer palavra que eu lançasse aqui não fosse do meu cérebro, mas que fosse direto do seu Santo Espírito, porque como triuno de espírito, alma e corpo, seja totalmente submisso às coisas que vêm do terceiro céu. E que essas palavras possam fazer alguma mudança no seu coração, na sua mente. Talvez um sonho, talvez uma decisão. Não sei, nós vivemos em tempos que o ter é mais importante do que o ser. O egoísmo, eu estando bem, eu quero ser do meu jeito. E as pessoas não olham os princípios divinos estabelecidos. Sabe o que o Criador quer te falar? Ele quer te encontrar diariamente, todo dia. Mas você fica protelando, mas você fica ouvindo tanta coisa. Por que eu estou aqui hoje? Por quê? Porque tem um motivo. São tantas coisas faladas num canal, né? Nós estamos numa era digital e eu relutei para estar fazendo isso. Muito para estar aqui. Mas eu entendi que a luz não pode se esconder. Caramba, se ele está dizendo para sermos sal e luz, eu tenho que fazer uma exposição. E não importa da batida, não importa da crítica, não importa. Isso não importa. O que importa é ele. Ele. E o que importa é eu direcionar a minha vida baseada nos princípios dele. Porque ele sabe todas as coisas. E aí eu começo, então, a entender e compreender
E aí sim, fazer os downloads de Deus. Porque quando a gente começa a fazer esses downloads de uma forma extraordinária, você fica meio maluquinho como eu, assim. Mais ou menos uns 90 dias atrás, eu comecei uma nova fase de estudo, uma nova fase de entendimento, de mentoria, aonde Deus tem revelado grandes coisas, para que haja mudança no José, no comportamento, no falar, no ver, no proceder. Mas a principal coisa que eu aprendi e tenho pedido a Deus a todo dia é que eu possa honrá-lo, Ele, pela minha existência. E as pessoas que Ele coloca na minha vida. Por isso que muitas vezes a gente é muito mais sábio o silêncio, ou muito mais sábio uma única palavra. É muito mais sábio você estar na frequência do Pai do que o teu achismo. E quando eu fico na frequência do Pai, então eu anulo o meu eu, porque o meu cérebro é enganoso. O meu cérebro milita contra o Espírito. Se o meu Espírito está submisso ao Espírito Divino, há uma guerra. A palavra nos confirma isso. E aí o que acontece? Se eu submeto as coisas do meu cérebro, eu sempre vou viver numa situação totalmente horizontal. Eu não tenho uma frequência, não tenho um Wi-Fi na vertical. E aí os downloads não acontecem. Aí eu vivo por regra. Aí eu não sumo. Ou eu sumo e você me encontra, ou seja, daqui a pouco eu retorno aquele mesmo comportamento, eu volto no comportamento, volto insistentemente. Mas o Papai do Céu, Ele ama tanto a gente que a gente não tem compreensão e entendimento. Porque cada detalhe Ele cuida, cada ação Ele cuida. E aí quando você submete, fala assim, eis-me aqui como um instrumento em vossas mãos, porque se eu pegar um violão, o violão não vai dizer assim para mim, ei, não coloca os dedos na minha corda. Não, ele está totalmente sujeito e submisso. Só que muitas vezes nós falamos e oramos dessa forma, ou seja, para nós sumirmos, ou seja, para nós estar totalmente submissos ao divino. Mas muitas vezes nós queremos fazer as nossas regras para que o eu nosso apareça. Ah, não, se for de outra forma, Senhor, aí tá tudo já. Se tu mudar ali, dar um jeitinho daquela outra forma, aí tamo dentro, tamo aí. Mas não é assim. O instrumento não pode colocar. O vaso não pode exigir do oleiro que ele faça isso ou aquilo. Ele está totalmente sujeito às mãos do oleiro. Então, tenta sumir e que alguém nunca mais te encontre. Esse teu eu aí, que é totalmente voltado para as coisas terrenas, manda ele embora e coloca aí uma essência divina, porque nós, como criação, nós temos a centelha divina aí em você. Agora precisa da sua ativação. Você precisa ser ativado. Deus queira que eu possa ser uma faísca e você possa secar essa pólvora aí que é você. E aí sim essa faísca possa incendiar você de uma outra forma. E um novo ser surja. E aí sim a vivência de amar o próximo. De viver por princípios. Muda tudo. Porque todo religioso, sem exceção, vive por regras. Por que ele vive por regras? Porque primeiro para satisfazer o seu ego, segundo para que o próximo veja ele como o santo do pauoco. Ou seja, a aparência é mais importante do que a essência. Deixa de ser religioso. Fala com o papai. No princípio ele vinha todo dia no jardim falar com Adão, Eva. Ele continua querendo falar contigo todo dia. Mas você tem que aparecer. Você tem que sumir com o teu eu, porque enquanto o teu eu é o centro da tua existência, nada vai mudar. Pelo contrário, tudo vai piorar. Muitos dizem assim, é que a pessoa me anula.
meu marido, minha esposa me anula, ou eu não estou feliz nesse tipo de relacionamento, no meu casamento, ou outra coisa assim, porque eu estou me anulando. Faça uma conta aí, se você pegar 1 vezes 0,5, ou se você pegar 0,5 vezes 0,5, sempre vai ser diminutivo. Então seja 1. 1 vezes 1 dá 1. Completo, pleno. Ah, mas nós somos plenos? Não, nós não somos plenos, mas temos que buscar a plenitude. Tanto no relacionamento, como no nosso casamento, como também a plenitude de relacionamento com Deus. Não existe meia grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Não existe, eu sou um discípulo de Cristo. Não existe. Se você ou é ou não é. Ou eu estou discípulo. Então eu estou na minha profissão, eu estou na profissão de corretor de imóveis hoje. Eu estou. Mas eu sou discípulo de Cristo e batalho para isso todo dia. Milito, porque o meu corpo, meus desejos carnais, entre aspas, né? Milito contra o Espírito Divino. Sempre vai militar. Então, os dias que tu levanta de manhã, né? Quando você não sujeita o teu espírito ao Espírito Divino, quando tua alma não está sujeita ao teu espírito, tudo, cara, tu volta para trás já. Mas quando o teu espírito, a tua alma estão sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre o seu espírito, sobre o comando dele, mesmo que o teu cérebro fala assim, volta para a cama, não faça isso, você tem poder e você tem autoridade para que ele se sujeite à sua alma, porque essa alma está sujeita ao teu espírito e teu espírito ao Espírito Santo de Deus. As coisas são diferentes, há uma essência diferente, há um novo viver. E aí você realmente começa a assumir e outra natureza, que é a natureza divina, a essência do Deus vivo, começa a surgir em você. Comportamentos mudam, pensamentos mudam, tudo há um renovo na tua vida. E aí você entende os downloads. Cara, Deus tem permitido nos últimos 90 dias fazer tanto download que eu estou meio bobo mesmo com Deus, meio bobo. É quase que nem uma criança que ganhou aquele brinquedo que queria tanto, né? Fica toda boba, toda alegre. Tenho presenciado dias assim com o papai. Por isso que eu estou aqui, para transbordar na sua vida, transbordar em você, porque esse é o mandamento dele. Quando você segura para você, você torna-se o teu eu novamente, você reaparece porque você vira egoísta. Você não quer dividir o que você tem. Você quer fazer outras coisas para o teu ego, para satisfação própria. Muitas pessoas hoje elas vivem nessa situação de aparência ou de algum cargo ou de alguma maneira focada em ser do que em ter em vez do ser, ou na aparência em vez da essência, que estão totalmente fora da presença de Deus. E só vão reconhecer isso num desespero, numa situação grave ou uma outra situação. Tu já ouviu dizer uma frase, se Deus quiser? Alguém já ouviu? Ah, se Deus quiser. Como assim, se Deus quiser? Deus te diga uma coisa, nunca mais fale se Deus quiser. Porque Deus quer todas as coisas que sejam especiais para você. Para mim e para você. Se eu estou na frequência de Deus, já é. Eu não preciso dizer se Deus quer. Se eu vivo por princípios, já é. Já é. Não tem se Deus quer. Ele já é. Por quê? Porque ele me criou desde a fundação do mundo e todas as coisas já existem. É baixar o download. Como que eu vou dizer se Deus quer? Se Deus quiser, vai acontecer. Agora, você pode talvez mudar assim. Se a permissão de Deus, estarei lá. Se tiver permissão de Deus,
tá tudo bem. Porque eu sei que Ele quer sempre o melhor para mim. Muitas vezes nós escolhemos o bom. Nossa, isso aqui é muito bom. Só que nós afastamos do ótimo de Deus. Às vezes Deus tem tanta coisa ótima para nós e nós estamos no bom. Agora sim é o bom. E aí ele olha pra gente e diz assim, caramba, eu tenho tanta coisa muito melhor. E ele tá achando que é bom, mas ele nem sabe disso. Por isso que nós temos maravilhas em Deus que nós nem conseguimos imaginar. E quando você começa a vivenciar isso, entrar nessa frequência, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. O que esse cara tá falando? Eu tô falando porque é fato presencial, vivo isso. Estou vivendo isso. Agora diz um versículo que diz assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam obedecem. Aqueles que amam estão sujeitos aos princípios dele. Aquele que ama marca encontro diariamente com ele. Aquele que ama e obedece, sim, cooperam todas as coisas para ele. Agora, o fato de eu dizer que amo não quer dizer que eu amo. Estranho isso, né? É porque eu fico só no falar. O amar é muito mais do que falar, é proceder, é agir, é fazer, é entender o teu propósito. Muitas pessoas não sabem a sua verdadeira identidade. Elas nem sabem por que existem. Elas não sabem que o motivo dela estar naquele lugar, ou naquela família, ou naquela cidade, ou naquele trabalho, ou enfim, N coisas. Outras não sabem o que é maturidade. Outras pegam a Bíblia como se fosse fazer pedido de qualquer revista de tipo Avon, né? Que tal você sumir e nunca ninguém mais te encontrar? O teu eu sumir. O velho José sumiu faz algum tempo. Novas coisas surgiram. Novas coisas ele fez. Novas coisas ele fará. Muito mais. Então quando eu falo sumir, é sumir do egoísmo, é sumir do achismo, e sim mergulhar nele. Seja um com ele. Seja um com ele. Ele está sempre de braços abertos. É interessante que os princípios de Deus e o próprio Deus, ele é imutável. Ele não muda essas coisas. Ele pode mudar situações. Ele pode mudar tempos. Mas princípios, jamais. E a sua essência, jamais. E o amor por você e por mim, jamais. Porque ele confirma na sua palavra. Ele reforça no nosso dia a dia. Então preste atenção. Para aí de protelar. Dá uma sumida. Vê aí uma nova criatura para você. Reveja teus conceitos. Pensa. Estude. Converse com Deus. Muitas coisas acontecem. Isso aconteceu porque Deus quis. Não, nem tudo acontece porque Deus quis. Você tem uma livre liberdade. E Deus colocou cada situações para gerar um conceito. Para gerar uma colheita. Para gerar uma plantação. E muitas vezes Deus coloca uma semente na tua mão. E você retém. E você não planta. Ou você não cultiva o que Deus colocou para você. Uma semente gera milhares, centenas de outras sementes. Se eu tenho uma semente que não é boa, eu vou colher centenas, milhares de sementes que não são boas.
Se a semente é boa, eu plantar, eu vou colher milhares, centenas de sementes boas. Sabe que uma tamareira demora 70 anos para dar tâmaras? Tem uma combinação genética que diminuiu esse prazo, mas 70 anos. Provavelmente muita gente planta e não colhe os seus frutos. As próximas gerações vão colher. Cuidado com o que você está plantando. Cuidado que se você não colher, as próximas gerações irão. Plante coisas boas. Ajude o próximo. Ame incondicionalmente. Sem interesse, incondicionalmente é sem interesse, entendeu? Agora o cara tá milionário, então eu sou amigo dele. Com baita do interesse. Entenda o teu propósito, a tua existência. Que você vai ser outra pessoa. Fica com aquele que te criou. Entra numa frequência com ele. E as coisas vão mudar extraordinariamente. Porque quando você entra na frequência dele, você vive o extraordinário dele. Porque tu anula. E tudo que importa é ele. Ah, mas então eu... Não, amigo. Você pode estar no trabalho. Você pode fazer o que você tem feito. Mas você vive no princípio dele. E você vai escutar, começar os comandos dele. A voz dele. E as coisas vão mudar extraordinariamente. Experimente. Experimente. Só que não seja religioso. Não seja religioso. Procure ser discípulo. A religião, o religioso, sempre vai criar regras, tá? Que muitas vezes vão confrontar com alguns princípios. E está mais para agradar homens do que o próprio Criador. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.